Para começar hoje, nós vamos falar de um instrumento que eu imagino que vocês saibam utilizar, que é a régua. Todo mundo sabe usar régua aí, não? Alguém não sabe usar uma régua? Se eu consigo. Hein? Alguém aí não sabe utilizar uma régua? Bom, vamos ver então. Depende, né, filme? E essa é boa. Pô, mas se for polegada só muda a unidade, cara. Mas enfim, vamos lá. Então aí vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Então tem aí uma imagem que tem ali uma barrinha de ferro que a gente pretende medir. Então tem ali duas réguas, né, que a gente já viu essa imagem lá no começo, né, nas primeiras aulas. Né? O que tem de diferença entre elas? Basicamente, a resolução. Né? Qual é a resolução dessa régua de cima aí? 1 centímetro, muito bem. E da régua de baixo? 1 milímetro. 1 milímetro. Tá? Então, a resolução é a menor unidade que a gente consegue medir aí com o instrumento. Tá? Com base nessa régua, se vocês fossem realizar a medida aí de comprimento, né, dessa barra de ferro. Então, olhando para as duas réguas, dá para se chegar a um valor mais próximo do valor real usando a régua de baixo, porque ela tem uma resolução melhor. Ok? Vamos deixar essa régua de baixo um pouquinho para depois e vamos olhar para a régua de cima. Qual é o comprimento dessa barra de ferro? Gostaria, por favor, que cada um colocasse uma resposta aí no chat. Só pela de cima. Vamos anotar aqui essas medidas. Vamos começar pela medida do Alan. 9,65. É o tipo de medida que não tem sentido se a gente olhar para a régua de cima. Como a resolução dela é de 1 centímetro, o menor valor que a gente consegue chegar aí seria aí de meio centímetro. Tá? Então a gente já tem, não sei se vocês lembram lá sobre algarismos duvidosos, né, algarismos significativos e duvidosos, a gente já tem dúvida, né, ali na casa do centímetro, na primeira casa depois da vírgula, tá, nos décimos. Então não tem sentido o 65. O 6 até, né, dá para ir chutando. Agora o 5 que vem depois não tem sentido. Tá? As outras medidas. Gabriel, 9,5. Por que 9,5, Gabriel? Você destoou dos colegas. Tá todo mundo 9,6, 9,7, 9,8. Você foi no 9,5.
Ah, senhor, tipo, pelo que eu pensei, foi tipo assim, a resolução aqui é 1 centímetro. Então, a olho nu aqui, eu acho que dá para identificar a metade, que seria 9,5. E como ela passou um pouco, eu sei que tem pelo menos 9,5, que é o que eu posso garantir. Então, eu deixei 9,5. Interessante. Bom, vamos lá então. O procedimento que a gente vai analisar aqui, deixa eu ver como é que faz linha nesse negócio. O procedimento que a gente vai analisar aqui serve para qualquer instrumento analógico que a gente for utilizar para realizar a medida. Tá? Então a gente pode ter, por exemplo, um voltímetro analógico, né, que tem lá o ponteirinho, o velocímetro lá do seu carro. Tá? Então são medidores analógicos, tá? que a gente e que a gente vai seguir então o seguinte procedimento. Assim que eu achar onde é que eu faço risco nesse negócio aqui. Vai. Então vai ficar retinho, retinho aqui. Um negócio que ficasse retinho. O cara não sabe usar computador, é duro, né? Bom, vamos lá. Quando a gente faz a leitura em instrumento analógico, a gente precisa tomar os seguintes cuidados. O primeiro dele é com a posição que a gente está com relação ao instrumento para realizar a leitura. Tá? Então eu não posso estar de lado para realizar a leitura do meu instrumento. Tá? Eu preciso estar perpendicular a essa leitura. Então eu preciso estar bem de frente aqui com o que eu quero ler. Se eu estiver deslocado um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro lado, ocorre o que a gente chama de erro de paralaxe. Porque vai dar a impressão, como o ponteiro, né, pensando num velocímetro, como o ponteiro ele vai estar um pouquinho acima do plano onde estão marcadas as velocidades, né, a hora que a gente olhar vai dar uma falsa ideia da posição. Então a gente acaba cometendo um erro aí de leitura. Então sempre que a gente for ler um instrumento analógico, nós vamos fazer essa leitura de frente, bem de frente com o instrumento. Tá? Segunda coisa, observem que aqui, nessa régua de cima, a gente tem uma resolução de 1 centímetro. Então eu não consigo definir com exatidão, né, valores menores que 1 centímetro. Eu sei que o que é certo aqui, ele tem 9 centímetros completos e mais alguma coisa. O alguma coisa é a nossa fonte de dúvidas. E aí, quando a gente tiver essa dúvida, nós vamos recorrer a um procedimento. Tá? Eu queria desenhar aqui, mas eu não sei como é que desenha nesse negócio. Vamos ver aqui, insert. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, a gente vai dividir essa unidade em 4 partes. Tá? Ou seja, deixa eu colocar essa figura em outro lugar que dá para desenhar. Pera aí. Que aí fica mais fácil de mostrar. Apareceu aí?
Sim. Bom, então como é que a gente vai realizar essa medida? Nós vamos dividir essa unidade que tem aqui em 4 partes. Então eu consigo fazer isso, bom, aqui é mais ou menos o meio, vou traçar aqui um risco aqui no meio, isso tá grosso. Aí. Então, traço um risco ali no meio e depois um outro risco no meio do meio, né, que vai dar 1/4. E outro para cá. Tá? Então a gente vai dividir isso aí em 4 partes. Quando a gente faz essa divisão, nós vamos olhar então em que posição que a nossa medida se encontra. Se ela estiver aqui na primeira parte, né? Então se ela estiver aqui na primeira parte, entre o 9 e o primeiro risquinho, nós vamos fazer a leitura como se fosse 9 centímetros. Tá? Ah, mas está ali, deve dar 9,2. Tudo bem. Olhando, dá uma impressão de estar mais para 9,2 do que para 9. Mas esse procedimento é um procedimento que a gente considera na realização de medidas por conta de toda aquela teoria de propagação de erro sobre a qual a gente já conversou. Tá? Então, se a gente seguir esse procedimento, a gente consegue minimizar essa propagação de erro. Então, se a medida estiver aqui na primeira casinha, né, na primeira parte, eu vou ler ela aqui para baixo, como 9. Se ela estiver na segunda ou na terceira parte, eu vou ler ela como 9,5. Tá? E se ela estiver na última parte, eu vou ler ela como 10. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Esse procedimento a gente vai seguir para qualquer instrumento analógico que a gente for utilizar. Tá? Quando vocês chegarem lá no laboratório de eletricidade, geralmente vão trabalhar com os digitais, mas de vez em quando aparecem lá uns multímetros analógicos para vocês utilizarem. Tá? Então precisa ter esse conhecimento. E esse procedimento pode ser feito também olhando aí para a régua de baixo, que apesar dela ter uma resolução melhor, se a minha medida está ali mais ou menos no meio do caminho, eu consigo então fazer a leitura dessa forma. Ali sim eu consigo tirar um valor como aquele 9,65 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Se eu for fazer a medição aqui pela régua de cima, o que eu vou encontrar? 9,5 centímetros. Beleza? Está aqui na terceira parte. Então, vou realizar essa leitura como sendo 9,5 centímetros. Se eu for ler aqui embaixo, bom, eu sei que ele está ali depois do 6, está ali mais ou menos no meio, então aqui eu consigo fazer a leitura de 9,65 centímetros. Beleza? Dúvidas aí, não? Se a gente for fazer essa leitura na régua de baixo, alguém chegaria a um valor diferente desse 9,65? Não dá para chegar num valor diferente disso, né? Bom, então vamos lá. Na hora de representar a medida, a gente viu que a gente precisa colocar o valor e a incerteza que está relacionada com essa medida. Então, eu tenho aqui 9,5 centímetros. Eu não sei como é que foi mais ou menos, então vou colocar aqui mais ou menos. A incerteza que eu tenho dessa medida.
Qual é a incerteza que eu tenho aqui? Ninguém tem certeza, né? Bom, uma coisa é o que a gente chama de resolução, que é 1 centímetro aqui em cima, ou 1 milímetro aqui embaixo. Outra coisa é o que a gente chama de incerteza. A incerteza está relacionada com o quão seguro a gente está daquela medida. Tá? O quanto que aquele instrumento está calibrado, bonitinho, está certinho para realizar aquela medida com precisão. Então, quando a gente fala de medida, a gente tem várias fontes de incerteza na realização dessas medidas. Tá? Uma dessas fontes é justamente a resolução. Deu para vocês perceberem que aqui em cima a gente chega num valor, numa leitura, que é bem diferente do que a gente tem na régua de baixo. Então, a gente chega mais perto aqui do valor real usando essa régua de baixo porque ele tem uma resolução melhor. Então, a resolução do instrumento que a gente vai utilizar está diretamente relacionado com a incerteza da nossa medição. Outra coisa que a gente que traz incerteza às nossas medições. Quando eu pedi para vocês apontarem aí para mim a leitura, o comprimento dessa barra de ferro olhando para a régua de cima, vamos lá, olha o histórico aqui, 9,65, 9,5, 9,7, 9,6, 9,6, 9,8, 9,6, 9,65, 9,7, 9,8. Então, várias medidas diferentes. Então, a variação nessas medidas traz também uma incerteza. Porque a hora que a gente pega esse conjunto de medidas que está aqui, quem será que está certo? O Alan, o Gabriel, o Kaique? Será que essa barra tem 9,5 centímetros, 9,6, 9,7, 9,8? Então, observa que quando a gente repete as medições, essa variação de valor entre uma medição e outra vai trazendo incerteza na nossa medida. É que você faz uma coisa 10 vezes, 10 vezes dá no mesmo jeito. A hora que você faz a 11ª, que dá um resultado diferente, você fala, opa, será que eu acertei as 10 anteriores? Ou será que eu errei nas 10 anteriores? E aí você vai fazer o quê? Vai repetir novamente para ter certeza daquilo que você tinha chegado. Então, a variação dos valores medidos refletem aí na incerteza dessa medição. Outra coisa que vai trazer incerteza também à nossa medição é o certificado de calibração. Então, a priori, todos os instrumentos que nós vamos trabalhar, nós vamos considerar que estejam calibrados. Tá? Na prática, nem sempre isso acontece. Alguns instrumentos não vão estar calibrados por conta de desgaste durante o uso, e aí perde a calibração e precisaria fazer a calibração. Mas como para calibrar você precisa mandar para um laboratório certificado, isso é caro e leva tempo, muitas vezes acaba não se fazendo. Tá? Mas vamos assumir que os nossos instrumentos estejam calibrados. O fato do instrumento estar calibrado não quer dizer que aquela medida está 100% certa. Tá? Num certificado de calibração, entre as outras informações que ele traz, estão lá a incerteza da calibração. Então, olha só que interessante, a gente tem uma incerteza devido à calibração. Fala, tá aqui o teu instrumento, tá calibrado bonitinho, mas eu tenho aí uma incerteza nessa medição que vai ser pequena se comparado aí às outras fontes de incerteza que a gente tem, porque no processo de calibração a gente utiliza massas padrão, a gente utiliza padrões para realizar as medições. Então, no processo de calibração, a gente conhece aquilo que a gente está medindo, tá? E dá para testar, então, a incerteza dessa medição.
mas existe uma incerteza relacionada à calibração. O fator de abrangência, não sei se vocês se lembram lá da distribuição de Student, que ele forma como se fosse um sino, e a gente tem, né, um conjunto de valores para o qual a gente considera esse resultado, né? Então, na calibração também tem isso. Está aqui, ó, o teu equipamento, né, o teu instrumento, ele está calibrado, tá belezinha, mas para essa faixa aqui. Então, para 95% dos casos. Né? Pode ter 5% aí dos casos que ele vai dar né, vai fugir aí desse resultado. Então, a incerteza vai ser um pouquinho maior. E outra informação que um certificado de calibração traz são os graus de liberdade. Tá? Então, para fazer a calibração, é realizada uma série de medições, né, de repetições dessa medição, dentro do menor tempo possível, nas mesmas condições ambientais, para que ocorra menor variação, né, tanto no mensurando quanto no instrumento, e a gente tenha valores aí bem próximos. Tá? Então, essas informações vêm do certificado de calibração, né, vai estar bonitinho, você pode usar tranquilo o teu instrumento, mas ele vai ter essa incerteza. A ideia hoje é, então, a gente definir qual é a incerteza nesse processo de medição que a gente acabou de realizar aí com a régua. Okay? E aí, é lógico, nós vamos precisar de algumas continhas. E vamos levantar um modelo matemático que representa, então, esse sistema de medição. Quando a gente está falando da régua, né, vamos considerar a nossa régua calibrada, bonitinha, né, a gente vai realizar uma medida de comprimento. Nessa medição, a gente vai ter lá, né, considerando que a gente tem a possibilidade de se repetir várias vezes essa medição para ter uma incerteza menor, né? Então a gente vai ter lá, no final do conjunto de medições, que seria aí o que a gente fez aí no chat, a gente teria um valor médio, né, das medições, o que cada um aferiu ali, e o desvio padrão aí, né, dessas medições. Então, essa é a primeira componente aí que a gente tem no nosso modelo. Então, vamos escrever aqui. Então, o primeiro... Vou colocar aqui. Então, vamos colocar aqui que o valor de L, que é o nosso comprimento, ele vai ter o quê? Um L médio, né, que é a média de valores lá do que a gente mediu, e mais uma variação, que nós vamos chamar aqui então de a incerteza das medições. Vamos colocar aqui U. Então, o U vai representar para nós a incerteza. É de uncertain. Então, essa é a primeira componente de incerteza. Outra coisa que a gente falou, que... Deixa eu colocar aqui. A gente tem uma outra componente aí de incerteza, que é dado pela resolução. Então, eu posso ter, né, uma variação para cima ou para baixo, que é dado pela resolução. E aí, como é variação, nós vamos representar aqui um ΔR. Então, tem uma variação nessa medida, né, por conta dessa variação. Aliás, aqui tem que ser a correção, desculpe. Então, a gente vai colocar aqui a correção, né, em função da resolução. Correção, a gente
a gente viu que nada mais é do que o inverso do que a gente tem de erro aí, né? De desvio das medições. Tá? E, por fim, então vamos lá, aqui também não vai ser a correção, desculpa. E, por fim, a correção que vem lá do certificado de calibração. Então, a gente viu na calibração que tem uma incerteza, nós vamos compensar essa incerteza para chegar no modelo matemático. Então, o resultado da minha medição é a média, né, mais a correção em função dos desvios que a gente tem nas medições, mais a correção em função da resolução, né, pelo desvio da resolução, e mais a correção por conta da incerteza da calibração. Então, para representar a minha medida, né, isso olhando em termos de metrologia, né, não é o que nós vamos fazer no dia a dia, tá? No nosso dia a dia, a gente, né, precisa medir uma peça, nós vamos pegar lá um instrumento, né, um paquímetro que seja, a gente vai realizar uma medição, pô, deu tanto, acabou. Esse procedimento todo aqui, ele é utilizado em processos de calibração, tá? Ou quando eu quero conhecer as características do meu sistema de medição para poder compensar os erros que ele traz. Okay? Então, não se assustem, porque nas aulas vocês não vão precisar realizar, né, todas essas medições. Bom, vamos lá. Então, cada componente de incerteza desse aí, a gente tem uma formulazinha. É isso que eu estou colocando aqui nesse material para vocês, tá? Então tá lá. Quando a gente fala de incerteza, a gente pode representar essa incerteza pelo que a gente chama de incerteza padrão, né, que é a mais simples dela e ela é geralmente relacionada a uma variável que a gente tem ali do nosso processo. Então eu vou ter uma incerteza padrão para o meu conjunto de medições, eu vou ter uma incerteza padrão por conta da minha resolução, eu vou ter uma incerteza padrão por conta da calibração, né? E aí, dependendo do equipamento, você tem uma incerteza padrão por conta de atrito, você tem uma incerteza padrão por conta de posicionamento, e aí vai. Tá? Então, cada variável envolvida que pode influenciar no resultado da medição, nós vamos ter uma incerteza associada. Para a incerteza padrão, a gente pode definir ela como sendo do tipo A, que é uma incerteza padrão que a gente tem a partir de dados estatísticos. Então, se a gente pegar aquele conjunto de medições que nós fizemos, né, ali tem um monte de valores, e dali a gente consegue extrair a média e o desvio padrão. Tá? Então, em cima desses dados, a gente tem a definição do que é incerteza, que a gente chama de incerteza padrão tipo A. Se a gente não tem essa possibilidade de realizar essas medições, nós vamos ter que definir a incerteza padrão do tipo B, que são baseadas em curvas de distribuição de probabilidade. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. As mais importantes que a gente encontra são essas três aí. Uma distribuição retangular, né? Então é o caso, por exemplo, quando a gente tem a resolução de um instrumento. Então eu tenho o valor da uma medida mais a resolução do instrumento. Então com a resolução eu consigo definir a incerteza padrão, que vai ser uma incerteza padrão tipo B. Ou se eu tenho às vezes eu não tenho a resolução, mas eu tenho o limite inferior e o limite superior que aquela medida pode ter para um dado instrumento. Tá? Então isso pode acontecer às vezes, né, quando a gente fala em resolução, é mais ou menos 2%, mais ou menos 5%. Então a gente tem uma faixa simétrica para cima e para baixo aí da medida. Quando a gente fala em limites inferior e superior, pode ser que não exista essa simetria.
né? Então eu posso ter lá, por exemplo, um calibrador, né, que o valor lá de pressão que ele apresenta, ele pode ter, sei lá, né, 2% para cima e 1% para baixo de incerteza, tá? Então, quando a gente tem esses limites, né, é apresentado também como uma distribuição retangular, mas a formulazinha que a gente usa é outra, tá? Uma distribuição retangular a gente vai utilizar quando a gente considera ali, então, que todos os valores que a gente mede estão distribuídos uniformemente dentro desse intervalo, tá? Então, se eu tenho a resolução lá, né, no caso da nossa régua lá, da primeira régua lá, de mais ou menos 1 centímetro, eu sei que tudo está ali dentro, ou tem no máximo 1 centímetro a mais ou no máximo 1 centímetro a menos. Não vai fugir disso, tá? Então, a gente considera que as medições vão estar uniformemente distribuídas dentro desse intervalo. Numa distribuição triangular, a gente tem um pouquinho mais de informações, tá? Então, a gente tem um valor máximo e um valor mínimo e tem uma concentração da distribuição. Então, essa faixinha que está pintada aqui no meio, né, indica para a gente a concentração ali, mais ou menos 2/3 das medições estão nessa faixa. Tá? E aí, quando a gente tem essa condição, né, se a distribuição for simétrica, tá aqui a formulazinha. Eu vou pegar aqui a distância do pico até o ponto máximo ou o ponto mínimo, né, que se for simétrico vai ser iguais essas distâncias, e vou dividir por raiz de 6. Né? E uma distribuição normal é, por exemplo, o que a gente obtém de um certificado de calibração, né, que para se ter um certificado de calibração, são repetidas, né, inúmeras vezes as medições. Então, a gente chega a essa forma de distribuição aqui, que é, né, algo parecido com a distribuição de Student, que a gente viu. Tá? Então, quanto mais informações, eu observo que a curva vai ficando mais arredondadinha. A gente sai de um retângulozinho, né, passa para um triângulo e aí chega nessa distribuição normal. Então, quanto mais informações, mais medições a gente realiza, né, mais certeza nós vamos ter daquele valor. Tá? Então, com base nessas expressõezinhas, nós vamos precisar, primeiramente, calcular aí o valor da incerteza padrão para cada uma dessas variáveis. Conhecendo a incerteza padrão, né, para a variação da medição, para a resolução e a incerteza padrão do certificado de calibração, nós vamos combinar essas incertezas para encontrar o que a gente chama de incerteza combinada. Tá? Então, na incerteza combinada, está aqui uma derivada, né, para vocês irem já se acostumando. O que a gente tem aqui de informação? Que a incerteza combinada, né, elevado ao quadrado, é o somatório das incertezas padrão multiplicado pelo fator de sensibilidade dessa incerteza, ou seja, se eu variar, né, aquela grandeza ali, o quanto que a minha função vai variar. E isso multiplicado aqui, né, elevado ao quadrado, multiplicado pelo quadrado da incerteza padrão. A segunda parte aqui da expressão, ela relaciona essas grandezas. Então, quando a gente tem aqui, ó, df dxi e df dxj, quando a gente faz isso, o que nós estamos procurando é uma relação entre, né, a incerteza relativa à variável xi e a incerteza relativa à variável xj. Ou seja, se eu mudar a resolução, né, olhando para o nosso problema, se eu mudar a resolução de um instrumento, eu vou mudar, por exemplo, a minha média lá, ou, né, o contrário, se eu mudar o meu padrão de leituras lá, as minhas leituras, eu vou mudar a resolução do instrumento, ou eu vou mudar o certificado de calibração,
tá? Então, se houver relação, vai aparecer esse componente aqui. Tá? Se não houver relação, por exemplo, eu mudar, eu refazer a calibração do instrumento, não implica, né, em alterar a resolução dele. A resolução é a menor unidade que ele tem. Né? A calibração é um processo que vai me dizer o quanto dentro, né, do padrão ele está. Mas não muda o que eu tenho de informação no instrumento. Então, se não tem relação, isso aqui vai ser simplesmente igual a zero. Tá? E é o que acontece na maior parte dos casos. Então, aparece aqui na expressão genérica, mas nem sempre vai ser necessário calcular. Tá? E por fim, mas não menos importante, vem a incerteza expandida, tá? Que é onde a gente precisa determinar os graus de liberdade que nós temos. Tá? Então, no processo de calibração, vai ter um número de graus de liberdade geralmente elevado. Vocês se lembram que graus de liberdade para a gente é o número de repetições menos 1. Né? Então, num processo de calibração, geralmente tem um número de graus de liberdade elevado. No processo que a gente fez aqui de medição, nós tivemos aí, sei lá, 15 medidas. Então, né, se nós fizemos 15 leituras, né, 15 menos 1, 14. A gente teria aí 14 graus de liberdade, né, que é relativamente baixo. Tá? Quando a gente fala da resolução do instrumento, o número de graus de liberdade a gente pode considerar como infinito, tá? Porque aquilo não vai mudar. Você pode repetir quantas medições você quiser, porque a resolução do instrumento não vai mudar. Então, os graus de liberdade são infinitos. Tá? Então, alguém chegando agora. Bom, e aí, com base, então, no número de graus de liberdade, no nível de confiança, que é o fator de abrangência que a gente considera, nós vamos chegar lá naquela tabelinha de student e achar o coeficiente. A incerteza expandida é, então, o coeficiente de student multiplicado pela incerteza combinada. Tá? Então, esse é o processo. O que isso vai mudar na minha medida? Se a gente voltar aqui, se eu pegar aqui os 9,6 centímetros que alguém mediu aqui, o que isso vai mudar na minha medida? Nada. A medida, apesar de ter um instrumento, ela tem um lado subjetivo, que é a questão do operador, de quem está vendo ali e está realizando a leitura. Então, na estimativa da medida, isso não vai mudar nada. Agora, conhecer essa incerteza expandida me dá a informação de o quanto aquela minha leitura, né, está próximo da realidade. Se eu tenho uma incerteza muito alta, significa que a minha leitura, seja por conta do instrumento, seja por conta do processo de medição, seja por conta de uma falha na calibração, né, ela de alguma forma pode me levar a erros muito grandes. Então, quanto menor for a incerteza, melhor é aquela medição. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, deixa eu ver aqui o chat. Vamos então brincar aqui com essas medições. Eu anotei aqui, ó, as leituras que a gente teve. Apesar de ter algumas incoerentes, 9,65 centímetros, 9,5 centímetros. Vou colocar um do lado do outro, senão vai ficar muito extenso. 9,7, 9,6, 9,6, 9,6,
e 9,8. Então essas foram as medições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medições. Tá? Então foram 11 medições. Qual é o valor médio aí dessas medições? A primeira coisa que nós vamos fazer, calcular o valor médio e o desvio padrão. Você se lembra como é que faz isso? Não? Cinco minutinhos aí para alguém me falar qual que é o valor médio e qual é o desvio padrão desse conjunto de medidas aí. Que são cada letra dessa fórmula aqui, Gabriela. Isso aqui é o resultado da medição, tá? Então é o valor médio das medições, que é esse L com barra. A correção em função da variação das medições, então o que a gente teve de desvio aqui, da média, nós vamos compensar aqui. A correção em função da incerteza, né, dos desvios por conta da resolução do instrumento, e aqui a correção em função dos desvios que acontecem por conta da calibração. Então vai, calculem aí a média e o desvio padrão, por favor. A média 9,6545. Então, se o Alan não errou nas contas, a média está aqui. E o desvio padrão? Esse dá um pouquinho mais de trabalho, né? Quando vocês fazem, vou comer uma bolachinha. Alguém quer? Estraga, Marcelo. Não dá para enviar, Marcelo. Estraga.
E o correio tava em greve ainda. Vou ter que comer, cara. Pessoal, quem tiver no computador, dá para realizar essas contas usando o Excel, tá? Não sei se vocês sabem trabalhar bem com isso. O Excel ou o LibreOffice Calc lá. Vocês colocarem os valores aqui, vamos ver. Aqui, ó, um monte de valores, ó. Ele já mostra aqui, ó, a média. Tá? Aí, se eu quiser calcular o desvio padrão, tem aqui, ó, desvio. Agora tem que ver qual. Desvio padrão A, que é a partir de uma amostra. Como a gente tem poucas medições, isso aqui é uma amostra. Olha lá. Chegaram a isso, não? Se a gente usar o outro lá, o desvio padrão P, que é da população, nós vamos considerar todas as medições. Dá uma diferençazinha pouca aí. O que acontece? Quando você pega uma amostra, ele exclui uma das medições para calcular o desvio padrão. Quando você pega a população, ele considera todas as medições. Então aqui ele vai dividir, aqui em cima ele divide por 10 e aqui embaixo ele divide por 11. Ok? Chegaram aí no valor, não? 0,0907. Fazer? 07. Isso, Gabriel, 0,864. Vamos considerar aqui, já que nós estamos pegando todas as amostras, vamos considerar o desvio padrão aqui da população. Não estou pegando todas as leituras. 0,0865. Então tá aqui. Já temos a média e o desvio padrão. Vamos lá voltar para o material. Então, como a gente teve aí um levantamento estatístico, a incerteza padrão em função dos desvios de medição vai ser o desvio padrão dividido pela raiz de n, ou seja, pela raiz do número de medições. Ou seja, a minha incerteza, vou colocar aqui, a minha incerteza em função do desvio de medidas, então, incerteza padrão dos desvios de medição. Essa é a primeira componente que a gente tem. É dado por ES. Não vou ficar pondo fórmula aqui não, que dá muito trabalho. Então tá aqui, ó. Desvio padrão dividido pela raiz do número de medições. Desvio padrão 0,0865. A gente tem 11 medições. Isso aqui dividido, deixa eu achar pelo menos um símbolo aqui de raiz quadrada.
Ah, não sei onde tá essa porra. Vou fazer aqui mesmo. Então, isso. Dividido pela raiz do número de medições. Ficou bonito até, né? Olha lá. Pela raiz de 11. Quanto é que dá isso? Quanto que tá certo, Alan? Vou pegar aqui. Se o Alan não errou, essa aqui é a incerteza que a gente tem em função do desvio das medições. Então, observa que o desvio foi pequeno, né? Ele acaba acarretando pouca incerteza. Beleza? Vamos deixar do jeito que está aí, depois a gente faz as aproximações. Segunda parte da incerteza, aí, a segunda componente de incerteza que a gente tem é em função da resolução da nossa régua. A gente tem a régua com uma resolução de 1 centímetro. Né? E aí, cadê a folhinha? Aí nós vamos seguir aqui, essa tabelinha. Então, como é uma informação que a gente não consegue trabalhar de forma estatística, nós vamos usar o que está aqui. Ó. Então, a incerteza a partir da resolução, né, é igual a resolução dividido por raiz de 3. Então, a incerteza padrão da resolução, vamos chamar de U, dava até para chamar de UR para ficar mais fácil. Sai daí. Vai ser igual a resolução do instrumento, que é 1 centímetro, dividido isso que é gambiarra bem feita, né? Pela raiz de 3. Quanto dá isso? Alguém fez? Vou fazer aqui. Um dividido... Não é essa a expressão. É em português, cara. 1 dividido por raiz de 3. É que tem mais número nesse negócio, mas deixa assim. Vamos ver se dá para colar só um número aqui. Aqui. Então, a incerteza que a gente tem em função da resolução do instrumento, 0,577 centímetros. Observa que acontece aqui um fenômeno interessante, e isso é comum, tá? A incerteza em função dos desvios de medição vai ser bem menor do que a incerteza em função da resolução do instrumento. Tá? Porque a gente vai repetir a medição, repetir. Algumas vão se distanciar um pouquinho da média, mas em geral vai ficar ali circundando. Tá? Então, um erro a mais compensa um erro a menos, né? Uma variação positiva compensa uma variação negativa, e aí no final dá quase zero, né? essas variações. Já a incerteza do instrumento, ela depende da resolução, e a resolução é fixa. Tá? Então, por isso que ela costuma ser um pouquinho maior. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente tem a incerteza em função da calibração. Como a calibração é realizada com base em dados estatísticos, é isso aqui que a gente vai considerar uma distribuição normal, e a expressão que nós vamos utilizar
Tá aqui, a incerteza é a incerteza expandida da calibração dividido pelo fator de abrangência. Então, essas informações vêm no certificado de calibração. Tá? Por isso que eu coloquei aqui. Tá? Então, a incerteza expandida, 0,5 milímetros. Tá? É bem pouquinho se comparado com o que tem no instrumento. Sim, tá? Essa incerteza da calibração ela vai ser pequena, que justamente o mínimo ali, o pouquinho de desvio que teve, né? Quando você constrói um instrumento, você constrói ele olhando para um padrão, né? E aí na hora de fazer a calibração é só para dizer, ó, desviou um pouquinho aqui. Então, em geral, esses desvios são pequenos. Então a gente tem uma incerteza de 0,5 milímetros, que vai dar em centímetros 0,005 centímetros, isso? Não, 0,05 centímetros, né? Dividido pelo fator de abrangência, de 2,02. 2,02. Que vai dar... Não, Gabriela, já calculamos. Usa o Excel aí, ó. Tá? É bom treinar assim e tal, mas vamos usar as ferramentas que a gente... Esse aqui é o resultado, Alan? 0,024 qualquer coisa aqui? Então tá aqui. Então a incerteza em função da calibração, 0,024 centímetros. Tá? Já temos então todas as incertezas padrão. Faltou escrever aqui o que é. Essa incerteza padrão do certificado de calibração. Então deu para perceber que mesmo no instrumento calibrado a gente tem incerteza envolvida, né? Com base nessas incertezas padrão, nós vamos calcular aqui o que a gente chama de incerteza combinada. Ou seja, vamos considerar o efeito de todas essas incertezas padrão, né, em um único valor. E aí entram essas derivadas. Tá? Para vocês não se assustarem, como a função que a gente tem ali, né, é a função que está associada à nossa expressão, é o que a gente tem aqui, ó, matematicamente. Observe que o que a gente tem aqui é soma. Né? Então, eu tenho um termo em função do desvio das medições, um termo em função da resolução do instrumento e um termo em função do certificado de calibração. O que isso significa em termos de derivada? Que se eu for calcular a derivada olhando para esse cara aqui, que é relacionado com os desvios de medição, a resolução do instrumento pouco importa, o certificado de calibração pouco importa. Então, quando a gente tem soma, né, e a variável que eu estou olhando só faz parte desse termo, o resto, quando a gente calcula a derivada, vira tudo zero. A gente pode enxergar como uma constante, tá? Porque o que eu estou mudando aqui não afeta em nada aqui. Então, isso aqui para mim é constante. E derivada de constante é sempre zero. Tá? Bom, se eu tenho uma constante, ela não está elevada ao quadrado, não tem potência nenhuma aqui, a hora que eu derivar essa constante, o resultado que eu vou ter aqui é 1. Se eu fizer, deixa eu achar um cantinho aqui para eu rabiscar. Se eu fizer isso aqui, ó, eu quero calcular a derivada de uma função e essa minha função é x. Cara, essa minha função é x, simplesmente x. Né? Uma regra prática para calcular a derivada, a gente pega o expoente desse número, joga ele aqui para frente, multiplicando pela variável e subtrai 1 do expoente.
O que isso significa? Que se eu tiver x quadrado, a derivada aqui de x quadrado vai ser 2 vezes x. Então, esse 2 vai descer aqui multiplicando a minha variável e eu vou subtrair 1 do meu expoente. Beleza? Se a minha função é simplesmente x, significa que o expoente dele é 1, então eu vou ter aqui 1 vezes x, e a hora que eu fizer subtrair 1 do expoente aqui, 1 menos 1 dá 0. E qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então eu vou ter 1 vezes 1. Ou seja, as sensibilidades, os fatores de sensibilidade de cada termo desse aqui vai ser igual a 1. Por que eu estou falando fator de sensibilidade? É isso aqui, ó. Tá? Isso que está aqui na derivada. Então eu vou ter para cada termo daquele ali um fator de sensibilidade unitário, ou seja, 1 ao quadrado vezes a incerteza ao quadrado, mais 1 ao quadrado vezes a outra incerteza ao quadrado. Tá? Então, no final das contas, só para a gente não perder aqui, a minha incerteza padrão, a minha incerteza combinada, eu não vou ficar pondo aqui subscrito, subscrito não, tá? Então, a incerteza combinada vai ser igual a 1 ao quadrado vezes esse cara aqui ao quadrado. Então, é a incerteza que a gente tem da variação de medidas. Isso ao quadrado. Isso aqui também ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, né, que é o meu fator de sensibilidade, vezes isso aqui ao quadrado. Cara. Mais esse cara aqui ao quadrado. Eu mudo esse negócio. Quanto dá isso? Não tem Excel. Você está no computador, Gabriela? Ou está no celular? Até tem umas versões para celular, mas aí fica mais complicado. Então tem que... Mas vai acompanhando aqui e depois você tenta fazer as contas, tá? Alguém conseguiu chegar aí no resultado? Não? Então a gente tem aqui o L, o R, o IC. E a incerteza combinada do caramba. Alguém achou o valor? Não? Então vamos. Então a incerteza combinada vai ser a raiz disso aqui elevado ao quadrado mais isso aqui elevado ao quadrado mais isso aqui elevado ao quadrado.
aqui. Então, a incerteza combinada que a gente tem é esse bicho que aí está. Comeu umas casas aqui, né? Também não tem muito sentido. Então, essa aqui é a incerteza combinada. Ou seja, a hora que eu considerar todas as fontes de incerteza que eu tenho aí nas minhas medições, aqui, eu vou ter a minha leitura mais ou menos 0,8169 centímetros. Bom? E aí a gente precisa, então, determinar a incerteza expandida. Só que para determinar a incerteza expandida, nós vamos precisar definir primeiro o número de... Ah, isso não está aqui. Não coloquei ainda. Deixa eu ver se está aberto. O número de graus de liberdade efetivos que a gente tem aqui nas nossas medições. Então, essa formulazinha que está... deveria estar aí na tela. Essa formulazinha que aparece aí... Oh, Jesus! Não ficou bom, né, com esse negócio. É aqui. Deu zoom. Ficou pesado. Aqui. Então, a incerteza combinada, nós vamos calcular assim, ó. O número de graus de liberdade efetivo, nós vamos calcular assim. Incerteza combinada elevada à quarta potência, dividido pelo somatório das incertezas padrão, dividido pelo número de graus de liberdade de cada uma dessas incertezas. Ou seja, nós vamos ter aqui na nossa continha a nossa incerteza combinada elevada à quarta potência, dividido pelo somatório, e aqui embaixo vai... Opa, não é esse. Vão aparecer, então, ó, as incertezas padrão elevada à quarta, dividido pelo número de graus de liberdade de cada tipo de incerteza. Então, nessas medições que a gente tem, ó, a incerteza padrão em função do desvio de medições está aqui, 0,026. Né? E a gente fez 11, vou colocar aqui GL. A gente fez 11 medições, então nós vamos ter 11 menos 1, 10 graus de liberdade. O segundo componente, que é devido à resolução, é o que eu falei para vocês. Como a resolução é fixa, a gente pode considerar isso como um número infinito de graus de liberdade. Observa que esse termo aqui, então, vai sumir. Né? Ou qualquer coisa dividido por infinito tende a zero, vai sumir. E no certificado de calibração, a gente tem essa informação também aqui dos graus de liberdade. Então, a gente tem aqui, ó, 131 graus de liberdade, tá? Que é o que vai aparecer aqui para gente. Ok? Então, o número de graus de liberdade que nós vamos ter vai ser igual a isso aqui elevado à quarta potência. Opa, perdão, esse é o de baixo. Vai ser igual a incerteza combinada elevada à quarta potência, dividido pela incerteza padrão da variação
das leituras elevado à quarta potência dividido por 10, que é o número de graus de liberdade que ela tem, mas, né, como da resolução tem infinitos graus de liberdade, a gente não vai colocar aqui na conta, senão isso vai dar erro. Né? A gente sabe que isso vai para zero. Mas a incerteza do processo de calibração elevado à quarta dividido pelo número de graus de liberdade do processo de calibração. São 131. Só vou corrigir o valor aqui que está errado. Tá muito alto aquele. É esse aqui, ó, da calibração. Ok? O que eu fiz de errado aqui nessa conta? Não pode dar tudo isso. Rapaz, que número doido é esse? Incerteza da variação 0,026. Incerteza do instrumento 0,577. Incerteza do certificado 0,024. Incerteza combinada 0,78. É isso mesmo. O duro da gente inventar exercício é isso, né? Dar uns valores inesperados. Mas vamos lá. Bom, a gente pode entender isso aqui como um número aí infinito de graus de liberdade, né? Dos 2.279.000. Então, a hora que a gente olhar lá na tabelinha de student, nós vamos considerar isso como um número infinito de graus de liberdade. Tá? Feito isso, nós vamos considerar, né, como é padrão uma abrangência de 95% e vamos olhar aqui, deixa eu achar aqui uma tabelinha de student, acho que eu não tenho salvo aqui. Não tem. Vou ver qual é maior, né? Não é essa porra. Aqui. Então, isso aqui é dividido por 2. Não, esse é o. Então, se a gente está considerando 95%, é nessa coluna aqui que a gente vai olhar, tá? Observe que essa tabela aqui, ela dá em função de um teste bicaudal e ela considera o que está lá naqueles intervalinhos achurados, né? Somando os dois lados. Então, se a gente quer o meio com 95%, tem que tirar os 5%, que é o que estaria fora. Isso com um número de graus de liberdade tendendo ao infinito, que é o que a gente encontrou, observa que o nosso K vai ser igual a 1,96. Tá? Então, o número de graus de liberdade que a gente encontrou aqui, vou colocar o valor, deu
troço monstruoso. E aí, da tabela da distribuição de student, nós vamos ter aqui o K para 95%. Cadê? É igual a quanto que eu falei? 1,96. Então aqui, ó, 95% significa 5% fora, número de graus de liberdade infinito, aqui, 1,96. Então, o K que nós vamos ter, 1,96. A incerteza expandida, que é onde a gente quer chegar, nada mais é do que esse coeficiente que a gente encontrou multiplicado pela incerteza combinada, ou seja, o U maiúsculo vai ser para nós 1,96 multiplicado pela incerteza combinada, aqui, que é igual a 96 vezes isso. Deixa eu só corrigir o valor da incerteza combinada. Então a gente tem, né, para esse exemplo aí, uma incerteza expandida de 1, vamos, agora sim nós vamos fazer o arredondamento. Então, se a gente já tem dúvidas aqui, não tem sentido o que tem para frente, né? Então, se a dúvida já é gerada aqui, e se ela é maior do que esse número, então nós vamos arredondar isso aqui. Aliás, nós não vamos arredondar, nós vamos jogar isso aqui para cima, tá? Então, né, se a gente já tem dúvida aqui se está em 13, o 13 e um pouquinho, então sempre para cima. Não dá, né? Se a gente tem dúvida no 13, não dá para ter certeza no 10. Tá? Então, por isso que a gente joga para cima. Aqui, então. No final lá da nossa medição, o que a gente vai ter é a média. Cadê? E aí nós vamos também, então, realizar os arredondamentos. Se ela está aqui 9,65 alguma coisa, isso vai para 9, quanto? 6 ou 7? Cadê a chat? Qual parte, o Alan? Fui falando que não viu. Então, a partir da incerteza combinada, a gente precisa definir os graus de liberdade que tem eficazes, tá? Na nossa, juntando todas as incertezas padrão. E aí a gente aplica essa expressão aqui, que é a incerteza combinada ao quadrado, dividido pelo somatório das incertezas padrão, dividido pelo número de graus de liberdade de cada incerteza. Então, para o primeiro tipo de incerteza, nós realizamos 11 medições. 11 menos 1, que é o número de graus de liberdade, né? Sempre n menos 1. Então, a gente vai dividir aqui por 10. Como a resolução do instrumento ela é fixa, né? Eu posso repetir infinitamente os testes que aquilo não vai mudar. Por isso que o número de graus de liberdade relacionado a essa incerteza é infinito. Tá? E o último termo vem lá do certificado de calibração, em que é dado
o número de graus de liberdade. Quando a gente determina aqui, então, os graus de liberdade efetivos que a gente tem na nossa medição, a gente usa a tabela de Student, tá? E aí nós vamos ver aqui a porcentagem, né, a abrangência que a gente quer ter, né, se considerar então 95%, né, eu estou pegando 95% aqui de dentro. E aí entra o que eu falei para vocês na aula passada. Tem que tomar cuidado porque algumas tabelas dão essa representação olhando para um teste monocaudal, olhando para um teste bicaudal ou olhando para a abrangência. Então, vê o que está pintadinho aqui, ó, tá? A gente quer saber os 95% aqui dentro. Eu quero 95% aqui dentro. Se o meu total é de 100% e eu tenho 95% aqui dentro, 5% das minhas amostras estão fora. Como ele se divide igualmente aqui nos dois lados, já que a curva é simétrica, eu vou ter 2,5% aqui na esquerda e 2,5% aqui na direita. Tá? Só que a tabela, ó, o que ela tem aqui no cabeçalho é o valor de alfa, ou seja, é tudo que está fora ali da minha curva. Tá? Então, ela pega aqui os 5%. Ó. Aí ela te diz aqui, ó, que tem alfa sobre 2 e que tem alfa sobre 2, ou seja, aqui tem 2,5 e aqui tem 2,5. Né? Então, para eu chegar na posição aqui em que eu tenho 95% das medições aqui, eu preciso ter 5% delas fora. Então, é nessa coluna que eu vou olhar. E aqueles graus de liberdade efetivos que nós calculamos é o que a gente vai olhar aqui, ó. Tá? Nessa primeira coluna. Como nós chegamos a um número muito grande de graus de liberdade, a gente pode considerar como infinito, que é sempre a última linha da tabela. Então, cruzando essas informações, ó, a gente vai ter um fator de abrangência de 1,96, que é o que a gente substitui, né, o coeficiente de Student aqui. Então, nós vamos ter 1,96 multiplicado pela incerteza combinada, que é o que a gente já tinha calculado, e com isso a gente chega então ao valor da incerteza expandida. Beleza? Então, para finalizar, eu apaguei a média. A média que a gente tinha 9,6545 centímetros. Tá? Acontece que eu não consigo ter toda essa precisão aí. 6545, então isso vai arredondar aí para 9,7 centímetros. Né? E aí, mais ou menos, esse dá para colocar aqui. Mais ou menos. Né? E aí vem a nossa incerteza, 1,2 centímetros. Então, observa que se a gente considerar só a incerteza do instrumento, ou só a incerteza das repetições, né, nós podemos acabar deixando de lado outras fontes de incerteza que podem afetar a nossa medição. No final das contas, em termos de valor, né, não mudou nada. O resultado da nossa medição, a estimativa da nossa medição é aquela, mas a gente passa a ter mais segurança ou menos segurança, né, de que aquele valor é o valor exato. Tá? É isso que significa essa incerteza. Como eu falei para vocês, na prática, a gente não vai precisar fazer todo esse processo, mas se porventura vocês forem trabalhar com algum equipamento mais sofisticado ou mais sensível, né, isso precisa ser feito, ou num laboratório de metrologia, né, por que não? Tá? Esse processo precisa ser feito. Tá? Num processo de calibração isso precisa ser feito, tá? Mas no dia a dia não, nós vamos precisar entender e saber utilizar os instrumentos. Beleza? Então hoje a gente viu aí um exemplozinho da régua, então dá para perceber que a régua, né, pode ser mais complexa do que ela aparenta ser.